Paz do Senhor para os irmãos. Em alguns minutos Deus irá falar com você. Aqui no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 14 em diante, diz assim: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Aleluia, Deus grande e fiel. Os apóstolos ali faziam tantos feitos em nome de Jesus, e ali a multidão, ali dos que criam no Senhor Jesus, cada vez mais crescia. E eram muitos, a palavra diz que já era muito que acreditava, no Senhor Jesus. E a palavra continua a nos dizer que era trazido ali muitas pessoas enfermas, com espíritos imundos das cidades circunvizinhas para ser colocadas, nas ruas ali em leitos, para que quando Pedro, que era um homem muito usado pelo Senhor, passasse, a sombra de Pedro curasse esses enfermos, pessoas atormentadas por espíritos imundos, pessoas doentes. E como ele sabia, as pessoas ali sabiam que esses apóstolos verdadeiramente eram homens de Deus, verdadeiramente eles eram usados pelo Senhor dos Exércitos, eles acreditavam que em nome do Senhor Jesus as pessoas eram saradas, eram libertas, eram curadas. Eles viam ali, os prodígios, que os apóstolos faziam em nome de Jesus. E eles, consequentemente, traziam os enfermos de tudo quanto é lugar para colocar ali, em macas, deitados, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro batia ali, dava ali nas pessoas enfermas, e aqueles enfermos eram sarados. Aquelas pessoas ali com espíritos imundos eram libertas. Aquelas pessoas atormentadas por demônios eram libertas, eram saradas. Aleluia, Deus grande e fiel. Pedro foi o único apóstolo que Jesus chamou de pastor. Quando ele fala a Pedro: apacenta minhas ovelhas. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. E Pedro lá atrás era um homem completamente diferente desse Pedro pós a ascensão de Jesus. E é tão tal que Pedro era um homem tão usado pelo Senhor Jesus que a sombra de Pedro curava os enfermos e os libertava das garras do inimigo, os libertava de demônios. E aqui no 17 diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele. O sumo sacerdote aqui talvez tenha sido Anás ou Caifás. E os que estavam ali com eles, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Meus irmãos, pelos homens de Deus fazer tantos prodígios no nome do Senhor Jesus, ali, o sacerdote e aqueles outros que estavam com ele, os saduceus, que era contra o evangelho do Senhor Jesus, pegaram os apóstolos e os prenderam na prisão pública com inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Aleluia, Deus grande e fiel. Tudo isso com inveja dos apóstolos. Eles não queriam ali, que o evangelho do Senhor Jesus fosse propagado, fosse espalhado. Eles não queriam que as pessoas conhecessem esse Jesus, porque eles ali eram firmes, na lei
de Moisés, e eles não queriam de forma alguma que a palavra de Jesus se propagasse. E é tão tal que eles lançam mão ali de Pedro e dos demais apóstolos e os prende. Tudo isso porque não quer de forma alguma que a palavra de Deus, que a palavra do Senhor Jesus seja espalhada. Tudo isso porque não queria que as pessoas conhecessem que esse Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura, ele levanta prostrado e caído, coloca de pé. Ele não queria ali que as pessoas soubessem disso. Eles se sentiram incomodados e eles não queriam de forma alguma que o evangelho desse continuidade. E eles ali se colocaram, sabe, como pedra de tropeço, achando eles que iriam atrapalhar o evangelho do Senhor Jesus. Mas não adianta quererem se levantar para atrapalhar aquele a quem Deus escolheu. Não adianta, só tem o trabalho de se levantar e cair. Só tem o trabalho mesmo de se levantar e cair. Porque por mais que se coloque de pé para atrapalhar um projeto de Deus na sua vida, por mais que se coloque de pé para atrapalhar o chamado de Deus na sua vida, não vai servir de nada. Esta pessoa jamais irá atrapalhar aquilo que foi Deus que designou para a sua vida. Então fique tranquilo se tiver alguém se colocando, né, como pedra de tropeço no seu caminho, na sua história, porque Deus vai tirar essas pessoas que se levantam para atrapalhar aquilo que Deus já reservou para a sua vida. Basta você crer, confiar no Senhor Jesus e continuar adiante, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque o foco é Jesus. Deixa quem quiser se levantar, deixa quem quiser falar. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de coisas boas vai sair da boca daquela pessoa, mas se o coração estiver cheio de coisas ruins, da boca daquela pessoa vai sair coisas ruins. E pode ter certeza que quem se levantou para se colocar como pedra de tropeço no seu caminho, querendo atrapalhar aquilo que Deus já reservou para sua história, só teve o trabalho de se levantar e cair, porque Jesus tira do seu caminho e você vai ocupar aquele lugar que Deus reservou para você. Amém? Deus abençoe.